Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, boa noite, uma ótima semana a todos. São 6h03 dessa segunda-feira de uma semana mais curta, Carol, por conta do feriado. Na quinta-feira, Brasília está em clima de correria para dar conta de tudo que tem para fazer essa semana. Mas curta para quem, né, minha amiga? Boa noite para você, boa noite de novo para os ouvintes, que eu vou estar aqui de plantão. Para os deputados, para os senadores, para esse pessoal vai ser mais curta. Até para mim, eu vou folgar na quinta-feira. Queria te dar essa notícia. Merecido essa sua folguinha na quinta-feira. E a polêmica das blusinhas continua, né, Vera? Polêmica das blusinhas continua, a tentativa de votar o projeto no qual ela está incubada ali. A gente vai falar justamente sobre isso na abertura aqui do Viva Voz, porque a Milena Teixeira acompanhou o dia de tentativas e negociações para ver se será possível votar esse projeto, que na verdade é um projeto de mobilidade verde essa semana. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Pois é, viu, gente? Essa questão aqui das blusinhas continua aqui movimentando o Brasil. Aliás, essa é uma semana curta, mas agitada aqui no Congresso Nacional. Tem bastante discussão. E, Vera, em relação aí à questão da taxação das compras internacionais online de até $50, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reúne ainda hoje com os líderes partidários para tentar fechar um acordo em torno aí da votação do fim da isenção para essas compras. Essa proposta, a gente lembra, foi incluída no projeto que cria o Programa de Mobilidade Verde e Inovação. A ideia, Vera, é que o projeto seja votado amanhã na Câmara e na quarta-feira no Senado Federal. Lira está com pressa, então, aí de votar essa matéria e eu já explico por quê. Na última semana, a gente lembra que o presidente Lula chegou a dizer que vetaria o trecho da taxação do mover. Ele também chegou a orientar que a bancada aqui da Câmara votasse contra esse projeto, mas depois disse que o governo estava disposto a negociar. Por isso, Lira, que é a favor da taxação, porque vem sendo aí pressionado por varejistas, acordou de apresentar novas propostas de taxação ao presidente. Então, ele ficou de estudar novas propostas na semana passada para apresentar ao governo. Essa taxação tem causado muita divergência aqui no Congresso, porque deputados do PT e do PL, deputados do partido do presidente Lula e deputados do partido do ex-presidente Bolsonaro, acham que essa medida é impopular. No governo também não tem consenso sobre o tema. A gente lembra que no ano passado o Ministério da Fazenda chegou a propor a taxação, né, mas recuou depois da pressão da primeira-dama Janja. Hoje, inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre o assunto. Ele disse que o debate da taxação das compras no mercado internacional não pode ser responsabilidade de uma pessoa só. Ele disse que o assunto está polarizado e disse que o que importa para o Ministério da Fazenda é que o debate ocorra de uma forma técnica, mas que envolva aí mais de um ator. O mais importante é que as pessoas começaram a debater, porque esse assunto ele está há 5 anos só piorando. Então hoje, pelo menos, você tem um debate estabelecido no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal também, para tomar a melhor decisão, evidentemente envolvendo a Presidência da República, que afinal de contas é quem vai sancionar ou não o projeto. Então a orientação da Fazenda é fazer o debate acontecer. Para isso não pode ser responsabilidade de uma pessoa. É um assunto que está polarizado. O que nos importa é que o debate técnico se estabeleça para saber o que é melhor para o país. Pois é. Aí tem um outro ponto também, Vera. Esse impasse em relação à taxação ameaça o Mover, ameaça os incentivos ao setor automotivo criados por esse programa, pelo Mover, porque o Mover é uma matéria assinada pelo governo federal que tramita em regime de urgência e que vai substituir aí a medida provisória que criou o programa. A MP foi publicada em março deste ano e teve efeito imediato, válido por até 120 dias. No entanto, a medida pede a validade já na próxima terça-feira. Por isso que Lira está correndo contra o tempo também para aprovar o texto até o fim dessa semana, antes que o programa deixe aí de vigorar. Então, tem esses 2 pontos aí em relação à taxação, né? E ao que está dentro desse programa, que está dentro do Mover. Vera e Carol. Portanto, sem acordo por enquanto, mas a semana curta, Milena, também tem uma sessão do Congresso na quarta-feira. O que está previsto para essa sessão?
Pois é, Vera, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, ele convocou para amanhã a sessão conjunta de deputados e senadores que vai analisar uma série de vetos. São pelo menos 26 vetos do presidente Lula e tem vetos também do governo de Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é que amanhã eles analisem vetos importantes para o governo, inclusive aquele, o PL das saidinhas, né, que foi aquele trecho vetado ao projeto que extingue o benefício da saída temporária de presos. O governo tem atuado muito, Vera, nos bastidores aqui da Câmara nos últimos dias. Eu conversei com alguns líderes que diz que essa aí tem sido uma causa importante, né, que o governo tem dado uma certa importância em relação ao PL das saidinhas para manter o veto do presidente Lula em relação ao benefício. A gente lembra que Lula manteve ali para os familiares, mas alguns líderes do próprio governo já admitem que o governo assumiu o risco de derrota, mesmo diante aí dessa questão do Congresso, mesmo diante de toda essa atuação que o governo tem feito aqui, inclusive o próprio ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, os secretários ali mais importantes da pasta têm atuado para tentar manter esse veto de Lula, mas a previsão é que o governo tenha uma derrota em relação a esse veto, como inclusive já estava prevista na última sessão. Agora também tem veto aí relacionado ao governo de Jair Bolsonaro, porque na última sessão, ao conseguir o adiamento, a base de Lula aqui na Câmara dos Deputados, eles aceitaram postergar também a análise de um veto de setembro de 2021 no governo anterior, que é um texto aprovado pelo Congresso que revoga a Lei de Segurança Nacional, que foi criada durante a ditadura militar. Então a previsão é que amanhã também esse veto seja analisado aqui durante a sessão no Congresso Nacional. Então, a semana curta, Vera, mas que vai ter bastante coisa, tem muita pauta importante aqui no Congresso Nacional, tem a questão do mover, né, da taxação aí que está envolvendo bastante debate do governo com o Congresso nos últimos dias. Vera e Carol. Obrigada, Milena, pelas suas informações. É isso, Carol, tem bastante coisa, reunião também dos grupos de trabalho da reforma tributária que acontecem durante essa semana e uma grande expectativa porque o Haddad ficou de anunciar também nesta semana, antes do feriado, de onde virão os recursos para compensar o acordo que foi feito na questão da desoneração das folhas de pagamento de 17 setores da economia. Então, ele tem que anunciar qual vai ser a fonte de recursos para bancar a permanência da desoneração, mesmo que escalonada, pelos próximos 3, 4 anos. Então, essa é uma grande expectativa que existe. Não se sabe se ele vai taxar outros setores que não esses 17, se esses setores vão acabar pagando mais impostos para compensar os outros, que seria considerado muito complicado do ponto de vista político e ia causar uma chiadeira aí em outros setores da economia, ou de onde vai vir essa receita, que ainda não existe porque não estava consignada no orçamento. Em relação a essa fala dele, né, de que tá tudo muito polarizado, então ainda bem que vem esse debate e tal, você veja que ele não se posicionou, né? Falou e não disse nada, né, Vera? Tá polarizado, mas eu não vou ficar nem num polo nem no outro, vou ficar aqui em cima do muro esperando para ver o que vai dar. Então tá difícil de ler, ainda mais porque essa não é uma polarização clássica, como aquela qual a gente está se acostumando entre bolsonaristas de um lado e petistas do outro. Tem bolsonaristas e petistas que estão se colocando contrários à taxação dessas compras online até $50, pelo fato de que é um expediente aí disseminado em todas as classes sociais, em todas as colorações políticas. Os bolsonaristas compram, os petistas compram as blusinhas e ninguém tá a fim de vê-las taxadas. Então, é um negócio que não é a polarização tradicional que a gente conhece. É uma polarização Janja e Arthur Lira, que é uma polarização nova no debate político brasileiro. E o setor produtivo fazendo pressão porque quer que haja a taxação, né? Me pareceu, a gente sabe no fundo a posição do Haddad, né? Ele quer taxar, que ele quer arrecadar. Agora, como o Lula já disse que a tendência é vetar, ele também não vai se contrapor ao que já disse o presidente. Ficou ele numa posição meio... uma certa saia justa, né, Vera? Isso, e o Lira também passou o fim de semana fora de Brasília, estava demorando a chegar. Até quando eu falei ali mais cedo na Câmara, ainda não tinha acontecido a reunião de líderes, então não tinha um posicionamento claro dele a respeito de se o projeto vai ou não à pauta, e se for à pauta, se vai ou não com esse enxerto da questão
das vendas online, porque, veja, é um projeto sobre mobilidade verde, não tem nada a ver. Nada a ver com verde e inovação. Exatamente, foi o Lira que deu a ideia para o relator, que é do partido dele, de colocar neste projeto e aproveitar, fazer esse inception. Para o governo não é ruim, porque fica evidenciado que não foi ele, governo, que propôs a taxação. Diferente lá do ano passado, quando foi o Ministério do Alckmin e a Fazenda que defenderam taxar as compras online e aí foram automaticamente desautorizados pela primeira-dama, tiveram de retroceder, etc. Agora é uma iniciativa do próprio Congresso e aí o governo está deixando rolar. Deixa correr solto, deixa ver se eles conseguem aprovar. Se for o caso, se repercutir muito mal, se tiver uma reação muito grande, o Lula vai lá e veta. Mas essa própria fala do Haddad mostra que a ideia é se envolver o mínimo possível e deixar para que esse seja um BO do Congresso e não do governo. A gente agora muda um pouquinho de assunto, Carol, e vai falar de novo das medidas do governo para o Rio Grande do Sul. A gente viu uma série delas nas últimas semanas e tem novos anúncios sendo feitos. E hoje foi a vez do agronegócio e do setor industrial. Quem conta pra gente o que está aí na mesa é a Isa Stacianini. Boa noite, Isa. Oi, Vera. Muito boa noite a você, a Carol e a todo mundo que nos acompanha. O governo prepara uma linha de crédito para socorrer empresas gaúchas afetadas aí pelas enchentes. A ajuda, a princípio, será de 15 bilhões de reais e esse recurso será oferecido pelo BNDES por meio de um fundo social. Inclusive, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse hoje, lá em Caxias do Sul, que o BNDES vai abrir uma unidade avançada em Porto Alegre e a expectativa, segundo Alckmin, é que o anúncio do crédito seja feito amanhã. Alckmin disse que as cooperativas de crédito também vão ser incluídas nessa medida provisória. Vera. Luiz, e como é que o governo está se preparando para fazer esse anúncio de socorro às grandes empresas, hein? Carol, o vice-presidente disse que ainda hoje Lula deve se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para fechar os últimos detalhes e afirmou que a medida está praticamente fechada, só faltando aí os últimos ajustes. Alckmin, inclusive, disse que as novas ações vão surpreender positivamente. Hoje terá o encontro do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, com o presidente Lula, aí para definir as grandes empresas. E o presidente vai definir com o ministro da Fazenda, está praticamente elaborada a medida provisória, que deve definir a questão desse crédito para as grandes empresas. Mas tenho certeza de que vai nos surpreender positivamente a todos e as grandes empresas será anunciado entre hoje e amanhã. Alckmin ainda disse nessa ocasião que amanhã vai ser sancionada aquela lei de depreciação acelerada para máquinas e equipamentos industriais, que geralmente é feita em 15 anos e vai passar para 2 anos. As deduções vão ser no imposto de renda de pessoa jurídica e na contribuição social sobre o lucro líquido, com uma renúncia fiscal limitada até 1 bilhão e 700 milhões de reais. Vera e Carol. Isa, e sobre o auxílio para reconstrução que foi anunciado aí às famílias do Rio Grande do Sul, teve novidade? Sim, viu, Vera? Isso porque hoje começou aquele prazo para que as primeiras famílias que perderam itens básicos como geladeira, fogão, cama, colchão, possam aí confirmar o cadastro para o início do pagamento do auxílio reconstrução de R$ 5.100. Ao todo, foram 75.213 registros e nessa primeira fase, 44.592 famílias tiveram cadastro aprovado. A documentação de outras 30.621 famílias estão ainda em análise, mas o ministro da Secretaria Extraordinária da Presidência da República, o Paulo Pimenta, disse que após a confirmação do cadastro, o pagamento é feito em 48 horas. A partir de hoje, as pessoas podem confirmar no site www.gov.br
auxílio reconstrução esta informação. Após a confirmação, no prazo de 48 horas, a pessoa já terá condições de receber. Esta contribuição será feita pela Caixa Econômica Federal, não há necessidade de abertura de conta. O governo também aprovou até agora 406 planos municipais de ajuda humanitária, reestruturação de captação de água por meio de bombas e também de limpeza pública. Outros 40 planos estão em análise. Eu volto com vocês. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Ainda vai haver outros planos. É evidente que isso que foi anunciado até agora não vai ser suficiente para reconstruir o estado. A gente tem visto aí que as chuvas continuam, ventos muito fortes, dificuldade na reconstrução. O ministro Paulo Pimenta, de quem a gente ouviu uma fala aí, concedeu uma longa entrevista ao Correio Brasiliense no fim de semana. E aí ele falou ali que a relação dele com o governador é ótima e que, enfim, a relação vai ser a melhor possível, que vão trabalhar juntos, que quem não conhece o Rio Grande do Sul talvez estranhe, mas que os gaúchos, nesses momentos de adversidade, primeiro pensam no Estado, não tem capacidade de trabalhar de forma fraterna, solidária e leal, mas o fato é que ainda causa ali algum estranhamento o tipo de função que ele vai ter, que tipo de prerrogativas vai ter, se vai ficar lá o tempo inteiro ou ficar em Brasília. Também tem essa controvérsia, o Lula gostaria que ele ficasse mais em Brasília e ele quer ficar mais sediado em Porto Alegre. Enfim, ainda tem um pouco de polêmica nisso, Carol. E a coisa que chamou a atenção, e a gente não falou nisso, foi sexta-feira, foi uma entrevista do senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, que justificou a ausência total nesse debate, que o fato de não ter ido a Porto Alegre, etc. Disse que seria desvio de função numa entrevista à Rádio Gaúcha. Ele está lá, sendo que ele é senador eleito pelo Rio Grande do Sul e que ele tem 70 anos, não ia poder ser útil no resgate, etc., sendo que ninguém pediu para ele se enfiar no meio da inundação e retirar pessoas, que não era disso que se tratava. O trabalho de um político numa situação como essa não é o de resgate in loco, embora possa até ser, mas não era de isso que estava sendo cobrado dele. Era um mínimo ir até lá, né? Prestar solidariedade, como outros políticos foram, diversas caravanas aí. Quando o Lula foi, ele levou um monte de gente. Os outros parlamentares do Rio Grande do Sul. É isso, né, Vera? Claro que ele não ia se enfiar lá no meio da enchente para efetivamente salvar as pessoas, mas estar presente, acho que era o que se esperava de um parlamentar do Estado, para além desse trabalho que também é importante, em Brasília, de liberação de verbas. Ninguém está questionando isso, mas não ter ido em nenhum momento realmente é bastante estranho, né? Sim, e para falar sobre como está a situação lá nesse início de semana, qual a perspectiva para essa semana que começa, a gente está na linha de novo com a nossa repórter Maria Regina, que vai nos atualizar sobre a situação em Porto Alegre e nos demais municípios. Boa noite, Maria Regina. Boa noite, Vera, Carol e a quem nos acompanha. Essa semana começa com instabilidade, né? O que sempre preocupa diante de todo esse caso que a gente já vem relatando, de toda essa tragédia que a gente vem vivenciando em clima aqui no Rio Grande do Sul e das consequências de tudo isso. E temos neste início de semana instabilidade por aqui no estado, né? Em Porto Alegre, a segunda-feira é de chuva, em alguns momentos pancadas um pouco mais fortes, mas agora até uma garoa mais fina, e assim como em outras regiões do estado, até porque a gente tem também a questão de um ciclone extratropical também afetando, agora se afastando mais em direção ao alto mar, mas que tem ainda essa condição de chuva fraca a moderada em diversas regiões aqui do estado, e inclusive com a possibilidade de vento intenso em certas regiões, como o sul do estado, com rajadas que podem chegar até 90 km por hora, por exemplo. Então, a situação climática vem preocupando bastante em função desse quadro também, que é ainda de instabilidade e de vento aqui no Rio Grande do Sul. Para a gente trazer aqui a atualização do nível do Guaíba, está em 3 metros e 89 centímetros, estável, né? Vem recuando, mas muito lentamente, até por conta também dessas condições climáticas. Então, o que a gente tem nesse momento. A gente já chegou a passar de 4 metros nos últimos dias, aí recuou, começou a descer dos 4 metros, mas não está
Tá muito gradual ainda essa queda. Agora há pouco a Defesa Civil Estadual divulgou o último boletim aqui da situação do estado e caiu para 53 o número de desaparecidos no Rio Grande do Sul. São 3 pessoas a menos, na verdade, do que na divulgação anterior feita durante a manhã. Seguem 169 mortes confirmadas pelo órgão. São mais de 55 mil desabrigados e mais de 581 mil desalojados no estado. E também 479 municípios que foram afetados, né, que reportaram isso à Defesa Civil. Hoje em Porto Alegre a gente tem verificado já pelo menos 2 protestos e mobilizações acontecendo, um mais cedo, um ainda está em andamento agora nesse começo de noite, de regiões em que a água não baixou. São moradores dos bairros Humaitá, Vila Farrapos, Sarandi, são locais em que a água não baixou e estão justamente protestando por estarem há 25 dias praticamente isolados, sem acesso às residências, sem saber o que aconteceu nas suas casas, né, sem possibilidade de retorno para esses imóveis, sem possibilidade de transitar nesses locais, nessa região. Então, os moradores têm feito protestos. Hoje foi feito um mais cedo, agora também tem outro em andamento, inclusive com alguns bloqueios de trânsito, para chamar atenção, para pedir por ações do poder público nessas regiões que são as mais impactadas aqui de Porto Alegre. Então, a situação é essa neste início de semana. Vera e Carol. Obrigada, Maria Regina, pelas suas informações. Bom, a gente falou mais cedo com a Isa sobre o início do pagamento do auxílio reconstrução para quem perdeu itens básicos. Para você pedir o seu cadastro, você tem que procurar a prefeitura da sua cidade, se você é gaúcho, e tem que ter uma conta BR, uma conta no Gov.br para completar o seu cadastro, confirmar as informações que são repassadas pelo município e aí sim a Caixa, em até 48 horas, uma vez de posse dessas informações, libera os recursos. São cerca de 44 mil famílias que até aqui estão cadastradas e o auxílio é de R$ 5.100 por família para essa compra de itens. Então, o primeiro passo é ter uma conta Gov.br e ter o seu cadastro feito pela prefeitura do seu município. Vamos para o intervalo, Carol? Depois repórter CBN, voltamos já já. São 6h32. G20 no Brasil. E acontece em Belo Horizonte essa semana uma série de encontros do G20 a respeito de transição energética. A nossa repórter Débora Costa acompanhou o primeiro dia desses encontros e a participação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Boa noite, Débora. Boa noite, Vera. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que está otimista com a gestão de Magda Chambriard frente à Petrobras. Segundo Silveira, ela sabe qual é a agenda do Brasil. A fala ocorreu durante a abertura da 3ª reunião do Grupo de Trabalho de Transição Energética do G20, realizada na manhã desta segunda-feira em Belo Horizonte. Silveira disse que antes de assumir a Petrobras, Magda acompanhou toda a discussão de transição energética e está muito capacitada para fazer uma gestão técnica. Ao comentar brevemente sobre a saída do antigo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, com quem teve divergências, Alexandre Silveira também afirmou que não há interferências na governança da empresa. A agenda que eu defendo é uma agenda que eu acredito, mas é uma agenda do Brasil, a agenda do governo. Então, eu estou muito otimista porque ela conhece a agenda. Quando ela aceitou o desafio, ela aceitou conhecendo a agenda. E ela vai fazê-lo com esse espírito, eu tenho certeza, de manter a empresa sob uma gestão que dê a credibilidade para atrair investidores. Todos os projetos que nós queremos para o Brasil, eles têm que passar por uma governança da Petrobras. Nós não intervimos nessa governança. Eu sempre deixei isso muito claro. Muito claro, eu nunca liguei para interferir na governança da Petrobras. Para além das mudanças na gestão da Petrobras, o ministro Alexandre Silveira afirmou ainda durante o evento que falta consciência global para que a transição energética avance no mundo. Ao discursar na reunião do G20, Silveira citou a tragédia no Rio Grande do Sul e afirmou que os líderes das principais nações deveriam dar importância ao tema.
consciência global, em especial dos países ricos e industrializados. O capitalismo selvagem, o capitalismo que não entende que a questão da sustentabilidade é uma questão de sobrevivência humana. Todos esses grandes líderes que ainda não compreenderam isso deviam conhecer a tragédia do Rio Grande do Sul, que, na minha opinião, pode até não ser 100% advinda desses problemas, porque teve a questão lá da água que passou, volta das bombas ligarem lá por baixo das comportas, mas que é evidente. O ministro falou ainda que as nações mais ricas precisam trabalhar em equilíbrio e com a inclusão de países de terceiro mundo para avançar com a transição energética global. Ele também pontuou a importância da economia andar junto com a sustentabilidade e afirmou que o Brasil pode, por exemplo, ser um dos países que vai exportar hidrogênio verde com a descarbonização da indústria. Segundo o G20, o país que mais investiu em energias renováveis foi a China, seguida por Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e França. O Brasil investiu cerca de 34 bilhões de dólares no ano passado. O país é o líder na América Latina em investimentos na transição energética e está na 6ª posição mundial. Em fevereiro e abril deste ano, ocorreram as 2 primeiras reuniões do GT Transições Energéticas. Na ocasião, foram discutidas ações globais para a solução dos desafios relacionados ao tema. Novas reuniões do G20 vão ser realizadas em Belo Horizonte nesta terça e também na quarta-feira. Vera, Carol. Tá certo, obrigada pelas suas informações, Débora. Vamos falar um pouquinho dessa troca aí de dança das cadeiras na Petrobras, Vera? Vamos, hoje tem uma coletiva já, né, com a Magda Chambriard finalmente assumindo. Ela já fez algumas mudanças ali mesmo antes da oficialização, algumas providências que ela já tomou. Ela ficou ali bastante discreta até a reunião do conselho que referendou o nome dela na sexta-feira, mas até ali já se sabia que ela mudaria uma série de diretorias e mudaria também gerências subordinadas a essas diretorias, enfim. Já era sabido quando o Alexandre Silveira fala que ela sabe qual é a política que se espera para a Petrobras, é porque isso tudo já vinha sendo alinhado. Aí ele fala, vai ser uma gestão totalmente independente, a gente não se mete na governança da Petrobras, mas ao mesmo tempo que ele diz que ela sabe qual é a política que se espera, ele está dando uma tuteladinha ali, Carol, deixando claro que vai sim ter que tocar afinada com o Palácio do Planalto. Agora, Vera, e essa questão da transição energética é um dos grandes temas, né, com os quais a Magda vai ter que lidar. O ministro Alexandre Silveira tem batido muito na tecla da exploração de petróleo na foz do Amazonas, deu uma declaração hoje dizendo que a Guiana está extraindo de canudinho a riqueza do Brasil. É um assunto, pelo menos pelo lado do Ministério de Minas e Energia, vai ter pressão sobre a Petrobras nesse sentido. Falta só combinar com o meio ambiente, né? Você veja que o evento é sobre transição energética, portanto, a ideia de que você seja menos dependente do combustível fóssil e passe a explorar outras energias mais limpas. E o ministro aproveita este evento para fazer de novo ali a defesa da exploração de petróleo na margem equatorial, que é algo que está em banho-maria no governo. Ano passado teve uma decisão do IBAMA negando um pedido da Petrobras para ver a viabilidade de explorar petróleo ali. Era uma fase anterior ainda, a exploração bem anterior. A Petrobras queria realizar estudos de viabilidade técnica e nem para esses estudos o IBAMA deu autorização. Desde então, não houve uma nova decisão do IBAMA, houve sim um pedido de reconsideração por parte da empresa, mas a coisa não andou. Ela depende de uma decisão que é política do governo de onde explorar, de que maneira explorar, se explorar ali na região dessa grande bacia que realmente tem ali ligação com a floresta amazônica, ou só na parte que é no Rio Grande do Norte, onde já existe algum tipo de exploração. E aí o ministro hoje disse que é uma grande riqueza, que o povo brasileiro tem o direito de saber o que tem ali para ser explorado e que não se pode ter uma visão dogmática a esse respeito. Quando ele fala que não se pode ter uma visão dogmática a esse respeito, todo mundo entende que ele está dando uma indireta à ministra do Meio Ambiente. Aí ele falou, não, até hoje eu não ouvi uma palavra dela a esse respeito, não é dela que eu estou falando, etc. Mas não deixa de ser bastante contraditório que ele use um evento sobre transição energética do G20
para reforçar essa defesa incondicional que ele tem feito de uma exploração que é, ao fim e ao cabo, exploração de petróleo em uma região nova, que realmente está sendo muito lucrativa para a Guiana, haja vista a disputa territorial que isso desencadeou e a Venezuela pedindo um pedaço da Guiana, dizendo que vai anexar um pedaço da Guiana, mas o evento realmente não era para esse fim, Carol. Parece que a Magda Chambriard está bem imbuída dessa missão aí dada pelo Alexandre Silveira, né? Pelas informações que a gente tem de movimentações, os assuntos que ela está buscando se inteirar, a questão das refinarias, né? Da atuação da Petrobras nessa área de refinarias, na questão dos fertilizantes, que é um assunto também caro aí para boa parte do governo, e essa questão do petróleo na margem equatorial, né? Exatamente, está acontecendo agora a coletiva, provavelmente esses assuntos todos vão ser tratados. Ela começou meio atrasada, mas depois a nossa reportagem aí no Rio de Janeiro com o Leonardo Rezende vai trazer essas atualizações, provavelmente depois que o Viva Voz já tiver terminado. E a gente continua falando de economia, porque eu estou aqui na redação, no estúdio de São Paulo, com o Daniel Reis, que vai nos dizer o que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje sobre as expectativas em relação à inflação. Daniel, boa noite para você. Boa noite a você, Vera. Boa noite também aos ouvintes. O presidente do Banco Central disse acreditar que as expectativas de inflação devem se estabilizar. Essa afirmação do Campos Neto foi feita durante almoço com empresários aqui em São Paulo e ocorre após o Boletim Focus desta segunda aumentar as projeções de inflação do mercado para 2024 e também para os próximos 2 anos. Campos Neto apontou para recentes ruídos que, para ele, pressionaram essas projeções. O presidente do Banco Central citou a recente divergência dos diretores do Comitê de Política Monetária, o Copom, sobre a redução na taxa Selic. Campos Neto e outros diretores, votaram pelo corte de 0,25 ponto percentual, enquanto outro grupo votou por uma redução maior de 0,5 ponto percentual, em linha com o que havia sido sinalizado em uma ata anterior. Parte dos analistas do mercado digeriu mal essa divisão, já que os que votaram por um corte maior são os diretores que foram indicados já no governo Lula. Campos Neto, no entanto, defendeu que, apesar dessa divergência no tamanho do corte, a decisão foi técnica. Eu acho que sim, essa divisão acabou influenciando um pouco na inflação implícita, porque tem uma tentativa sempre hoje, como em vários outros temas, de politizar as decisões que são tomadas, mas a gente acha que através do tempo vai ficar bem claro que isso não foi o que aconteceu. E eu acho que a gente vai olhar para trás daqui a 6 meses e achar que nós cometemos um erro de interpretação em achar isso. Campos Neto também citou as enchentes no Rio Grande do Sul, que levantaram incertezas aos investidores sobre o cumprimento de metas fiscais do governo federal e também em relação ao impacto no agronegócio. Mas ele pontuou que a colheita tinha quase terminado, quando as chuvas começaram, e, segundo ele, com o tempo, essas dúvidas dos investidores sobre esse impacto na economia devem diminuir, Vera. Obrigada, Daniel, pelas suas informações. Aí é sempre o analista e a imprensa que erram ao politizar as questões. Mas é uma mera coincidência, viu, Carol, que toda a diretoria ligada a ele, portanto nomeada antes do governo Lula, tenha votado por uma redução de 0,25 e os diretores indicados pelo presidente Lula por uma redução de 0,5. Foi uma coincidência, uma questão ali puramente técnica, não tem nada de político, viu? E a gente finge que acredita, né? A gente finge que acredita. Ele falou aí que as expectativas são que a inflação comece a entrar na meta, etc. Mas a questão fiscal segue preocupando. O Boletim Focus de hoje mostrou isso e me chamou muito a atenção, e isso está em destaque no site da Câmara, o que também é uma escolha ali editorial que me chama bastante atenção, porque está na manchete, uma nota técnica das consultorias de orçamento da Câmara e do Senado sobre o projeto da LDO do ano que vem, mostrando que o impacto da correção do salário mínimo sobre as contas públicas, porque impacta também a Previdência Social, vai ser da ordem de 51 bilhões. Então, um impacto gigante. O Arthur Lira já vinha falando isso reservadamente, aí quando ele fala com deputados, quando ele fala com os
ministros, ele vinha demonstrando muita preocupação quanto a essa indexação da Previdência e o impacto que o reajuste do mínimo teria sobre as contas públicas. E isso certamente já está sendo colocado nos cálculos aí de várias consultorias e vários bancos que estimam que o Brasil não vai conseguir cumprir a meta de déficit zero este ano e no próximo. Então, os tais fantasminhas de que o Haddad fala, eles continuam aí estimando que o fiscal requer muito cuidado, muita atenção, e agora com mais esse adendo aí dessa nota técnica das consultorias de orçamento, mostrando aí um provável impacto gigantesco nas contas públicas do reajuste do mínimo, Carol. A ministra Simone Tebet já começou a levantar essa lebre, né, Vera? De tentar desatrelar o salário mínimo, por exemplo, da Previdência. Agora, isso é um vespeiro. Mexer nisso no governo do PT, né? Exatamente. É uma coisa que já se falou aqui e ali em governos anteriores. Nunca se conseguiu avançar. Mais difícil ainda que avance no governo Lula. Tem toda a razão. Ficamos por aqui hoje? Ficamos por aqui hoje. A gente vai para mais um intervalo e a Carol toca o barco do ponto final com muito mais informação e análise para vocês. Até amanhã. Beijo, Vera. Até amanhã.